Boa noite a todas e todos. Meu nome é Juarez Xavier, sou professor da Universidade Estadual Paulista e hoje nós vamos fazer a mediação do debate. Quero agradecer inicialmente a presença das duas debatedoras e apresentadoras do tema e dizer que para nós é extremamente importante esse debate, essa discussão. Nós, na Universidade Estadual Paulista, estamos muito preocupados com a questão da violência contra a mulher. Em 2014, houve uma comissão parlamentar de inquérito que investigou violência nas universidades públicas, USP, Unesp e Unicamp, e chegou à conclusão que essas universidades são espaços de violência sistêmica, física e psíquica contra mulheres, negros, mulheres negras em especial, população LGBTI e pobres de modo geral. Então, desde 2014, nós estamos fazendo um esforço grande na nossa instituição para pensar no nosso âmbito doméstico a questão das violências. Então, nós temos bastante interesse em fazer esse debate, essa discussão. Desenvolvemos um projeto chamado Educando para a Diversidade, que é um projeto que tem por objetivo reduzir esse sistema de violência. Uma das nossas colaboradoras é orientanda da nossa expositora e tem nos ajudado a fazer esse debate. Por que nos interessa muito e particularmente essa questão? A nossa universidade adotou a política de cotas em 2013. Foi a primeira universidade pública estadual a adotar as políticas de cotas. Esse ano, ingressarão na universidade 56% de mulheres. É a primeira vez que isso acontece na nossa instituição. Das cerca de 7 mil vagas oferecidas no vestibular, 56% serão ocupadas por mulheres, nos cursos mais concorridos e nos principais cursos da universidade. Então, se há o aumento do ingresso de mulheres, preocupa-nos também a política de receber a diversidade, particularmente na questão feminina e na questão negra, dentro da nossa universidade. Então, para nós é com prazer que a gente faz a mediação desse debate e espero que possa atender à expectativa de vocês. O debate é desafios do enfrentamento à violência doméstica e a ideologia de gênero. Eu acho que vocês viram que hoje no debate do nosso ministro da Educação, ele chegou a tocar no tema mais uma vez e confundiu o nome de Kafka com Kafta e aí foi uma coisa vergonhosa. Mas é um debate importante, necessário, que deve ser feito e parece-nos que é fundamental que nós possamos nos debruçar sobre essa discussão. Então, para nós é um prazer tê-los e tê-las aqui. O programa todo, o debate todo vai ser gravado, né? Vocês todos receberão certificados da participação. E nós gostaríamos que vocês pudessem ter conosco uma parceria mais efetiva para outros eventos que nós vamos desenvolver. O CEDEM, que é o Centro de Documentação e Memória da Unesp, tem promovido debates muito importantes. Nós já fizemos uma série de debates fundamentais. Esse ano nós já tivemos a presença da ex-prefeita Luísa Erundina, que veio à nossa instituição falar sobre a sua política, a sua presença na política. O acervo dela está aqui conosco, nós temos o acervo dela conosco. Então, para nós é importante que vocês também possam conhecer o que nós estamos fazendo e possam participar das nossas atividades. Boa noite a todos. Aprendi isso com algumas amigas e amigos do movimento. Meu nome é Fabiana, né? Eu fiquei até feliz que colocaram aqui o Fabiana Dalmas, que é o sobrenome materno. Como uma boa feminista, a gente se orgulha de ostentar o sobrenome materno, né? Eu trabalho no GVID, que é o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar aqui da capital. Venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa de gênero aí nos últimos 10 anos da minha carreira. E me sinto muito, muito honrada, professora Genira, professor Juarez, professora Camila e todos vocês, que certamente são pessoas especiais para estarem aqui, pessoas que se importam com a questão de gênero, com a questão que nos afeta a todos no nosso país, né? Nós não estamos vivendo um momento tão simples no nosso país, principalmente no que diz respeito aos direitos humanos das mulheres, né? A gente verifica que quando a gente olha para o panorama internacional dos direitos humanos das mulheres, a gente dá 2 passos para frente, parece que começam a querer que a gente dê 10 para trás.
Mas é importante que a gente conheça as evidências científicas, os dados, para que nós possamos nos fortalecer e não permitir esses retrocessos. O Brasil, e aí eu coloco essa pergunta logo no comecinho aqui da nossa conversa, é o 5º país que mais mata mulheres. Vocês já ouviram falar desse dado? Que é vergonhoso, né? É vergonhoso que o nosso país seja o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Por que réus assim, primários, de bons antecedentes, aquela figura que a gente não imagina, o bom pai de família, por que ele é um agressor doméstico? Por que essa pessoa... Porque quando a gente fala de crimes, em geral, a gente fala de um tráfico, de um roubo, a gente tem naquele imaginário a figura de um agressor. Né? Agora, quando a gente fala de agressão doméstica, a gente fala de álbum de família, a gente fala de filhos, a gente fala de um homem respeitável. Ah, doutor, ele não fez isso. Imagina, ele é um pai de família, ele é respeitador, todo mundo gosta dele na vizinhança. Mas ele deu um soco no rosto da mulher, deu um tapa no rosto da filha, estuprou a filha, que é criança, estuprou a mulher. Então, assim, essa figura do réu da violência doméstica é uma figura distinta do que a gente tem no imaginário nosso do que seria a figura de um réu. Por que o Brasil tem 135 estupros por dia? E aí, um relatório recente do Rio de Janeiro revela um número também muito assustador, e a gente sabe que há uma subnotificação desses dados, o número de 13 estupros por dia. São estupros notificáveis. Nós sabemos que dessas ocorrências de estupro, apenas de 10% a 20% delas chegam ao conhecimento das autoridades. E aí a gente vai para uma questão mais macro, porque eu quis trazer aqui para a Unesp, para esse debate nosso, que eu espero que vocês possam participar também, o porquê disso. Por que nós chegamos nesses 135 estupros? O porquê que nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo? Houve, dentro do processo histórico brasileiro e mundial, uma ruptura de poder. Né? A mulher, a figura linda, maravilhosa, com a sua panela, lavando, passando, cozinhando aqui na figura da dona do lar, que era o local em que era reservado a nós, mulheres. Né? Não faz muito tempo, vocês se lembram quando que a mulher brasileira teve o direito de votar, por exemplo, pela primeira vez? Tem alguém da área de história? 1932, quer dizer, não é uma história muito recente, que houve essa ruptura de poder, essa dicotomia que as feministas, são várias feministas que estudam essa questão, que a questão de gênero, a questão da ruptura, McKinnon, Judith Butler, tantas outras que estudam essa questão da ruptura entre a dicotomia entre o público e o privado. Quando a mulher rompe com esse local que é escolhido para ela, o lar, e ela passa a ocupar o espaço público. Então, aí a gente vê aqui na figura antiga, e aqui é a minha amiga Paula Lima, numa campanha que a gente participou de rompimento desse silêncio, né? dessa relação de poder. Então, quando a mulher resolve sair desse espaço privado que é para a qual ela foi relegada, que é a casa, o lar, para onde ela estava destinada, e passou a ocupar, e aí nós temos as professoras aqui, as psicólogas, as doutoras, as mulheres que trabalham no comércio. Quando a gente foi para a esfera pública, isso causou uma ruptura, causou um conflito de poder, um conflito de poder. Por isso que é muito interessante essa discussão da ideologia de gênero e o que se diz, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente a respeito disso, porque tem a ver com essas relações de poder. A gente não pode falar de direito, não pode falar de violência doméstica e familiar sem falar do que antecede isso. E isso tem a ver com os estereótipos de gênero. Então, o carnaval brasileiro, e isso tem a ver até com a declaração recente feita pelo presidente da República, no sentido de que a mulher brasileira está ao turismo sexual, que o turismo, a mulher brasileira que vem, a mulher brasileira ao turismo sexual. Como é que é isso?
né? Meninas na fronteira do Brasil são submetidas a turismo sexual. Eu tive numa discussão em Roraima, e o quão difícil eram para as organizações que trabalham na fronteira do Brasil com a Roraima para coibir o tráfico de mulheres. São meninas pequenas que não têm opção, e a gente vai fazer uma colocação dessa. Eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres das Carreiras Jurídicas. A nossa presidente, que é Osvalda Joana, que é de Moçambique, eu instei a presidente da nossa federação internacional a fazer uma moção em relação a essa questão da questão do Brasil estar apto ao turismo sexual, porque o Brasil não tem essa destinação. Nós temos que respeitar as mulheres brasileiras. O Brasil está de braços abertos ao turismo, mas não a exploração sexual das mulheres. Então, quem quiser consultar, essa moção está disponível na internet, que foi feita pela nossa presidente da Federação Internacional, Osvalda Joana, lá de Moçambique. É uma moção internacional em relação a essa questão. Então, esses estereótipos já vêm de antes. Na época do futebol, uma marca de camiseta vendia a imagem da mulher brasileira como sendo o quê? Um bumbum com um biquíni e uma moça mulata, né, parda, que eu sei que não se deve usar essa palavra, até peço desculpas, mas é porque a marca quer usar esse estereótipo da mulata, que não é uma palavra adequada para se usar, da mulher parda, como disponível para o turismo no Brasil. Então, venha ao Brasil jogar futebol e ainda tenha disponível a mulher. Então, quem aqui nessa sala já ouviu a seguinte frase? As mulheres são as rainhas do lar. Alguém já ouviu? Ou a figura da mulher brasileira é muito erótica? Ou que as mulheres falam mais que os homens? Ou que as mulheres não sabem conduzir o veículo. Ô, dona Maria, não sabe conduzir o veículo. Uma vez eu estava num Rotary Club, que eu fui fazer uma exposição para eles, e havia um segurador de veículo. Eu perguntei para ele qual é o valor do seguro da mulher. É X, não lembro, mas eu sei que era mais barato do que do homem. Por quê? Porque justamente o contrário, as mulheres são mais cuidadosas a conduzir os veículos. Então, são estereótipos de gênero que justamente esses padrões do poder masculino, o poder masculino da nossa sociedade, que é sexista, que é racista, que é homofóbica, e esses padrões e a subalternidade feminina, aquela mulher que se espera que fique em casa e não saia do lar, são esses padrões a origem da violência de gênero. A origem das relações de gênero, a origem do porquê um agressor doméstico entende que aquela mulher ela é um objeto que ele pode dispor de acordo com o que ele achar necessário. E é uma verdadeira falácia o que se tem falado por aí a respeito de ideologia de gênero. Na verdade, isso virou, e aqui eu peguei da Andressa Pelanda, que é coordenadora de políticas públicas, né, a ideia de que qualquer iniciativa que se busque debater violência contra a mulher, LGBT, ou questões que visam a discriminação, a educação sexual, isso é ideologia de gênero. Né? É muito fácil. E tem um outro professor da UNB, que eu também achei bem interessante, Rogério Diniz Junqueira, da Universidade de Brasília, que ele falou o seguinte, que virou um slogan, uma espécie de slogan. Quando você não quer debater questões como essa que a gente estava conversando aqui, questões como há uma simetria de poder na nossa sociedade, como isso acaba gerando uma violência, e como essa violência acaba afetando a todos nós, mulheres, homens e crianças, porque quando a gente fala dessa ideologia de gênero, essa falácia, esse slogan, como se houvesse um inimigo oculto, eu vou contra a ideologia de gênero, aquele inimigo que eu preciso combater. Cuidado, ele está vindo aí, é a diversidade, é os direitos humanos, é o gênero, é a educação sexual. A educação sexual, então, é pavoroso, não se pode tocar nesse assunto. Então, e essa violência de gênero, né? Essa semana,
até estava conversando com o professor Juarez e com a professora Genira, professora Sônia, né? Antes de nós entrávamos aqui no debate, o ministro da Saúde proibiu o uso da expressão violência obstétrica nas normas da Secretaria de Saúde. Eu até escrevi sobre esse assunto, porque diz respeito justamente à violência de gênero, diz respeito a censurar uma forma de violência de gênero. Não é isso que vai fazer com que essa violência de gênero desapareça. E, infelizmente, a gente tem que falar sobre esse assunto. A gente precisa ter Lei Maria da Penha. Eu vou em vários debates, me pergunto isso, professor Juarez. Mas por que não tem a Lei Mário da Penha? Isso é comum, é o básico. Não tem o Mário da Penha porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Porque o Brasil caiu da posição 79, que nós ostentávamos há alguns anos atrás, para a posição 90, Índice de Desenvolvimento de Gênero. Vocês que são pesquisadores, veja que é uma queda brusca, grande, que mostra um decréscimo da evolução das políticas públicas para as mulheres. Né? Então, nós precisamos falar de violência obstétrica. São formas, representações de violência de gênero, como é a mutilação genital, como é o casamento infantil, como é a violência doméstica. Né? Então, as princesas lindas, maravilhosas, né? Uma menina, isso em 2013, uma menina de 8 anos morreu na lua de mel no Iêmen. Mas doutora, o que tem a ver isso? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. São formas, expressões de poder que fazem com que a mulher, a menina, seja vítima de uma violência, né? Aqui no caso o casamento forçado, que acontece no Brasil também, porque o Brasil é um dos países que tem muito casamento infantil, e porque a criança foi vendida pelo padrasto. A menina morreu com ferimentos internos no útero, né? Porque a menina tinha 80 anos e o marido 40. Então, são expressões, e isso acontece no Brasil, isso acontece na Austrália, isso acontece em vários países. Na Índia, e há um filme interessante a respeito da violência sexual na Índia, que é o caso dessa moça, e que justamente quis fazer essa ruptura, ela rompeu com esse local que estava reservado a ela. Era uma estudante, se eu não me lembro, da área de enfermagem, que ela queria ir ao cinema com um amigo. E ela estava dentro de um ônibus, ela foi estuprada coletivamente, porque era uma forma de dizer para essa moça que ali não era o espaço para ela ocupar, ela não poderia estar na rua aquela hora indo ao cinema com um amigo. Então, todas essas relações, essa moça acabou morrendo, e elas têm relação com a violência doméstica também, porque são formas de violência de gênero. A violência de gênero na esfera doméstica, ela ocorre quando há relações de afeto. E ela serve justamente para proteger a mulher e a menina. O objeto de proteção da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito boa, é uma lei muito interessante, que foi considerada uma das 3 melhores legislações do mundo. Ela trabalha com uma questão também muito interessante. Existe o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que eu gosto muito de estar sempre falando sobre ele, porque ele diz respeito a uma atuação transdisciplinar, né? Então, eu destaquei aqui uma parte dele que fala dos currículos escolares, né? Que falam especificamente sobre a questão da equidade de gênero, do artigo 8º, mas ele fala muitas outras coisas, que justamente o que a Lei Maria da Penha nos traz é esse binômio importante da prevenção e inevitável da punição, que é onde a gente acaba trabalhando. Então, entende-se por violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou patrimonial. E a Lei Maria da Penha, vocês acham que ela pode salvar vidas ou não está servindo para nada? Que é uma questão, porque os índices têm subido, e são perguntas de investigação que a gente tem que realmente fazer. E eu não tenho uma resposta simples para essa questão. Mas
vamos lá. Ela tem esse instrumento, que são as medidas protetivas de urgência, que são medidas importantes. Ela prevê a possibilidade de prevenir o ato de agressão. Então, a vítima de uma violência doméstica e familiar, ela pode procurar a delegacia de polícia para obter medidas protetivas de urgência. Então, tem o afastamento do agressor, a proibição de contato, a proibição de aproximação, a proibição de frequentar determinados lugares, a restrição ao porte de armas, a restrição de visitas aos dependentes e a proibição de divulgação de imagens na rede social. Então, esse fenômeno da rede social é uma nova forma que num novo desafio que nós estamos nos deparando aí com uma certa frequência. Então, muitas vezes, há uma ameaça com a ruptura do relacionamento, que é normalmente o momento em que a mulher está mais sujeita à violência doméstica e familiar. Quando há essa ruptura, às vezes é possível evitar a divulgação de conteúdo de imagens íntimas com uma medida protetiva. Nós temos obtido algumas decisões favoráveis nesses casos. Então, a medida protetiva pode salvar vidas, sim. Existe aqui, para a gente pensar junto, diversas formas de violência doméstica e familiar. Eu tenho a violência sexual, eu tenho o sofrimento físico com a lesão, eu tenho até o final, que a gente chama de ponta do iceberg, que é o feminicídio. Quando toda a estrutura do Estado embaixo falhou, e a gente está falhando, o Estado brasileiro está falhando, na prevenção de casos mais graves, aí a gente tem o feminicídio, Então, dentro do nosso GVID, por exemplo, eu trago para ilustrar, porque ela é uma figura pública, então eu posso falar porque ela fala sobre esse assunto. Nós tratamos do caso da atriz Luísa Brunet, que sofreu lesões corporais em relação ao Lírio Parisotto, que é o seu agressor. E essas lesões corporais demonstram que a vítima, e isso foi feito perícia, etc., sofreu realmente esse processo grave de violação à sua pessoa. Então, a violência doméstica e familiar, ela atinge todas as mulheres, em todas as camadas sociais, de todas as vulnerabilidades. É claro que muitas vezes as mulheres mais desfavorecidas têm menos acesso aos equipamentos que deveriam estar lá disponíveis a elas. E isso é um problema. Mas a questão da violência, ela é muito democrática. Aqui eu trago um caso que aconteceu no interior de Goiás, de uma moça que ficou torturada diversos dias pelo agressor e ela só foi localizada porque um policial viu umas manchas na perna, nos braços dela e identificou que havia alguma coisa errada com essa situação. E ela era uma vítima de violência doméstica e familiar. O agressor havia colocado ela nessa situação de cárcere privado, que é um dos crimes muito comuns, e a moça chegou até a dizer que pediu a Deus para morrer. Então, eu trago para vocês aqui a ideia de que a violência doméstica e familiar ela existe. A violência doméstica e familiar é uma forma de violência de gênero que tem a ver com a questão de gênero. E no caso do Brasil, existem várias legislações que contemplam os direitos das mulheres. E dentro do panorama nacional, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Penal, que são leis que protegem as mulheres. Dentro do panorama internacional, nós temos a Convenção Belém do Pará e a Convenção CEDAW. O governo brasileiro, ele deve apresentar relatórios a esta comissão CEDAW, que avalia a situação da mulher nisso. A situação da mulher em termos de políticas públicas, em termos de violência, todos esses aspectos da vida da mulher. E o último relatório apresentado pelo Brasil ao Comitê CEDAW, que eu transcrevi aí um resultado de uma exposição do governo brasileiro em 2018,
1910, ele traz justamente o que o professor Juarez, essa informação que coincide com o que o professor Juarez nos trouxe, que as mulheres têm estudado mais que os homens, as meninas, aqui no caso, ele fala meninas com mais de 15 anos, né? E os indicadores de educação também têm mostrado que as mulheres têm superado os homens, cursando em média 7,6 anos de estudos, enquanto os homens 7,3. Então, essa é um indicativo do que acontecia ali em 2010. Agora, por que eu trouxe relatório CIDOU do governo brasileiro aqui para a exposição da Unesp? Porque o que me chamou a atenção quando eu estava estudando esse relatório para preparar aqui a nossa conversa hoje, foi o fato de que o próprio governo brasileiro assumiu que a problemática de gênero deveria ser tratada como um tema transversal nos estudos do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior, né? E que muitos guias de estudos deveriam ser elaborados com base nessas premissas de direitos humanos e de gênero, né? Então, quando a gente vê aquele slogan, ideologia de gênero, o que é essa ideologia de gênero? Quem estuda gênero mesmo diz que essa expressão sequer existe, que na verdade é um slogan para combater um inimigo que não existe, um inimigo que se criou. Então, nós temos que compreender qual é a realidade nossa em termos de violência contra a mulher, de violência de gênero, para compreender o quão necessário é debatermos em todos os espaços, na universidade, no ensino primário, no Ministério Público, na Justiça, em todos os lugares, essas questões de gênero. Inclusive, em 2006, houve uma grande reunião também aqui para ter uma memória histórica no Brasil a respeito dessas questões. Então, nós temos alguns dados que nos entristecem. E aí eu trago os dados da minha colega e amiga pesquisadora, a professora Alice, que nós vamos depender aí de 95 anos, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, para atingir a equidade de gênero. E vejam vocês, 104 anos para igualdade salarial, né? E estamos aqui na posição, como eu já falei para vocês, na posição 90 do Índice de Desenvolvimento de Gênero, né? Então, assim, já caminhando para o final aqui da nossa conversa, mas para a gente debater também depois, né? A questão da violência doméstica e familiar, ela não é simples. Ela, em termos de perfil de vítima e agressor da violência doméstica, nós temos justamente aquele réu primário de bons antecedentes, pai de família, né? A origem da violência doméstica diz respeito a uma assimetria de poder, diz respeito a uma questão da mulher ter saído da esfera privada e ocupado a esfera pública, e isso se reproduz em todos os crimes de gênero, né? Quando eu tenho num ônibus na Paulista um homem que ejacula numa mulher, e eu fiz essa discussão em vários jornais que entrevistaram, porque para mim aquilo era um crime de estupro. Você tem uma mensagem subliminar. Este não é um espaço para a mulher ocupar. Então, como ele é um objeto, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive ejacular. Agora, nós já temos, com a nova lei de 2018, uma figura jurídica da importunação sexual que veio correndo atrás de cobrir um tipo, numa situação como essa do ônibus da Paulista. Mas onde eu quero chegar? A questão da prevenção, porque eu acho que eu trabalho com a repressão, mas eu acredito na prevenção, é por isso que eu estou aqui hoje. A repressão a gente faz ali, mas eu acredito na prevenção. A gente faz porque é necessário, o Estado precisa de leis, precisa estabelecer parâmetros e precisa haver uma punição quando há um crime, mas é na prevenção que a gente precisa avançar.
E a prevenção, ela precisa ser feita com assistência interdisciplinar, ela precisa ser feita com um debate de igualdade de gênero, de direitos humanos, de educação. Nós precisamos combater a tolerância sexual ao estupro. Nós tivemos aí o exemplo da menina do Rio de Janeiro, que como a sociedade se porta em relação a crimes sexuais. Ah, mas ela estava de shortinhos. Ah, mas ela dançou agachadinho no baile funk. Ai, não interessa. Eu fui num debate com policiais e até um não gostou do que eu falei. Eu falei, se ela estivesse nua, andando na rua e não consentisse a relação sexual, é estupro. E houvesse uma violência, uma grave ameaça. Então, a gente precisa combater essa tolerância, a tolerância social a esses comportamentos, né? Precisamos aumentar a participação política das mulheres. Isso é uma questão séria para o nosso país. A Argentina já está num patamar de 30%, enquanto nós tivermos só o mesmo perfil de homens no Congresso Nacional, e nada contra os homens brancos, heterossexuais ou não, né? Aqueles que são disfarçados, que estão lá no Congresso Nacional. Mas nós precisamos da diversidade. O Brasil é um país lindo, é um país de muitas etnias, de muitos valores culturais, e nós precisamos dessa representatividade. E nós, mulheres, também precisamos fazer essa reflexão do porquê que nós não votamos nas mulheres, né? E por que nós precisamos? Claro, não é uma mulher por ser mulher, porque existe, inclusive, uma que anda falando muita besteira por aí. Mas é a questão de uma representatividade qualificada, uma mulher, mas há uma correlação entre participação política das mulheres e o combate à violência. Então, os países que tiveram maior desenvolvimento em termos de políticas públicas para as mulheres são também os países que têm mais representatividade. Claro que a gente não quer qualquer representatividade, uma representatividade qualificada. Mas é necessário reconhecer os sinais da violência psicológica, a dotação orçamentária, uma melhor informação a respeito do conteúdo da Lei Maria da Penha. Nós fazemos isso em vários projetos que nós desenvolvemos lá no GVID, mas eu não vou falar para não aborrecer, que eu quero ouvir a exposição da professora Camila também. A questão punitiva, tem que haver um olhar de gênero. Nós defendemos isso dentro dos ministérios públicos, das carreiras de justiça, dentro da advocacia, que também no olhar punitivo é necessário ter também dentro do processo punitivo é necessário ter um olhar de gênero. E a intervenção integrada. E aí é o básico, não precisa, até a Malala, que é criança, sabe melhor que a gente, né? Que é uma caneta, um livro, e é justamente, infelizmente, o contrário do que nós temos visto essa semana no nosso país, para nossa tristeza, com a redução de verbas para a educação, que é justamente o caminho inverso daquele que nós todos que estamos aqui acreditamos, acredito eu. Então, se vocês quiserem me contactar, as redes sociais, Fabi Dalmas Paz, ou no Facebook, acho que não tem mais negocinho lá, não entendo direito, minha filha que me ajuda com isso, mas é um prazer para mim estar aqui para aprender com a professora Camila aqui nesse debate, professor Juarez, professora Genira, e estar com vocês todos aqui para que a gente possa debater e construir um país melhor, e porque não é fácil, né, como diz a Simone, não se nasce mulher, torna-se, né, não é fácil ser mulher, mas mais difícil ainda é se nós, enquanto cidadãos, aceitarmos retrocessos aos nossos direitos. Obrigada. Boa noite. Eu sou a Camila Rodrigues, sou professora da rede estadual, fiz Ciências Sociais na Unesp, de Marília, fiz o mestrado lá também, e agora eu estou no doutorado. E trabalho a temática de gênero, já tem uns 10 anos também, desde a graduação. Fui levando os estudos para o mestrado e agora para o doutorado. Queria agradecer muito o convite. A Genira fez todo o esforço aí para articular esse debate. Eu moro em Marília atualmente, já tem 11 anos que eu moro lá, mas meus pais são daqui, então aproveitei para visitá-los. E obrigado pela presença de vocês, né, nesse debate tão importante, um tema aí que está
atual, né? Eu recebi vários convites esse mês de março, abril, março, abril e agora maio para falar sobre a temática, né? Acho que as pessoas estão tendo interesse, né? Então isso é muito importante. O tema, né? Desafios no enfrentamento à violência doméstica e à ideologia de gênero. As reflexões que eu vou trazer hoje para vocês fazem parte dos meus estudos, né, das minhas pesquisas, da minha participação nos grupos de estudos e da minha, assim, principalmente da minha experiência e atuação como professora de sociologia da rede estadual. E já adiantando, né, eu acho que, como a doutora Fabiana falou, dos caminhos é a educação, e eu vejo a escola como um papel assim, fundamental diante desse processo. Parabenizo pela sua apresentação, acho que vai bem ao encontro do que eu estou falando e que a gente está falando. E aí eu faço parte do LIEG, que ele é o Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero, lá da Unesp Marília, e a professora Lídia Poças, que é essa primeira, né, que o professor Juarez conhece, ela é a coordenadora do laboratório, e a gente está estudando agora um tema que ele até comentou, é violência de gênero na universidade, que é um tema pouco discutido ainda, né? Os ouvidores têm medo, né, de falar, nossa, mas aquele professor é abusador, né? Então, como a gente está lidando com isso dentro da universidade, que também acho que é um tema aí para o CEDEM numa próxima oportunidade, né, poder trabalhar violência de gênero na universidade. E aí temos várias pesquisas, né? Eu trabalho com a violência doméstica, outras com a violência de gênero, moradoras de rua, enfim, a gente compartilha vários debates nesse grupo de estudos. E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês o meu projeto de doutorado, né? Então, ele intitula-se Hablar ou Calar, Realidade de Mulheres Sobreviventes Frente à Violência Doméstica, Brasil e Uruguai, anos 2002 a 2006. Então, eu estou fazendo um estudo comparativo desses dois países, no que se refere às leis de combate à violência nos dois países. E como as mulheres em situação de violência lidam com essa lei, como a justiça lida com essa lei nos países, né? Então, estou iniciando aí, já fui para Montevidéu ano passado, já tenho um trabalho de campo nesse sentido. E eu quis trazer esse binômio hablar ou calar, expressa um pouco desse conflito contraditório que a mulher em situação de violência enfrenta, né? Eu denuncio ou não? Né? Eu me calo ou eu falo? E o que a família vai pensar? Mas ele é um bom marido, né? Ele é um bom pai. E o que os vizinhos vão pensar? Enfim, toda uma situação que faz, né, que esse conflito esteja cada vez mais interno para essa mulher, né? Permeado aí pela dor, sofrimento, angústia, torturas e, enfim. Como que eu cheguei nessas conclusões, que não precisa fazer um estudo assim, mas foi a partir da minha pesquisa de mestrado que eu entrevistei mulheres em situação de violência na cidade de Marília. Para quem não conhece, Marília fica 443 quilômetros da capital, mais ou menos, tem 220 mil habitantes, e eu fiz algumas entrevistas com essas mulheres. E pude perceber justamente isso, né? 7 anos de violência, 15 anos, 20 anos. Então, cada mulher tinha uma subjetividade própria, uma história própria, e né, no qual eu consegui ressaltar justamente esse conflito, né? Denunciar ou não, falar ou não. E aí a realidade de Marília nos aponta para uma realidade, acho que muito próxima de outras cidades, que ela tem apenas uma delegacia da mulher, não tem nenhum outro tipo de serviço para essa mulher, e funciona das 8 da manhã às 18, não atende de finais de semana, que é uma problemática também, né, que os casos aí acontecem à noite e finais de semana, né, na sua grande maioria. E
Quando a mulher, então ela está nessa situação de violência, ela decide fazer a denúncia, né? Então, tomei essa decisão nesse processo. Quando ela vai a uma delegacia, no caso Marília, ela recebe atendimentos mal orientados, né? Que revitimiza ela, a situação dela, e que não dá nenhum tipo de encaminhamento, né? Então, isso é uma problemática que aí a gente traz para o âmbito do Brasil como um todo e depois da América Latina, que após ela tomar essa decisão, ela enfrenta esse tipo de atendimento, específico na Delegacia da Mulher de Marília. Diante disso, as interlocutoras que eu entrevistei, eu as considerei sobreviventes da violência, né? Remetendo à história da Maria da Penha, né? E tem esse livro que ela escreveu, Sobrevivi, Posso Contar. Então, essas posturas, né, da mulher ser revitimizada, ser negligenciada, ser mal atendida, acentua essa condição de mulher sobrevivente. Além do mais, o seu testemunho, ele tem sempre que ser reforçado. Eu sempre tenho que ter, né, as pessoas não dão credibilidade àquela mulher, então ela tem que sempre provar que está falando a verdade, né, ela tem que, assim, né, superar, né, e levar provas para que realmente ela possa ser ouvida e o seu testemunho tenha uma credibilidade. Em detrimento do homem, um bom esposo, mas ele é um ótimo pai, tem um emprego fixo, então ela tem que sempre sobressair nesse discurso. E a condição de sobrevivente dela é acentuada pelo que diz a Lei Maria da Penha, na sua letra, né, que é uma lei muito bem feita, mas na sua aplicação, na sua real aplicação, ela encontra uma distância muito grande no que diz a lei e a sua, né, real aplicação. Então, essas condições que eu acabei de dizer todas, ela acentua essa mulher enquanto categoria de sobrevivente. É isso que eu estou, né, trabalhando um pouco e defendendo. E aí, né, então, beleza, estudei Marília, né, uma cidade do interior, mas, gente, não difere, como a doutora falou, do contexto da América Latina, né? O Brasil apresenta, assim, um contexto, né, de violência e de altos índices, mas está inserido nesse contexto da América Latina. Então, por isso, trazer também os estudos de caso do Uruguai. Então, em 2013, né, saíram essas estatísticas que os países que preocupam com, né, que tem políticas públicas voltadas para as mulheres, ele aumentou de 24 para 31 em 2016. Né? Então, houve sim uma preocupação de se tratar isso, de se falar isso, justamente por acordos internacionais, né, muita pressão internacional, também tem esse caso, mas a região continua sendo a mais violenta, né? A América Latina e Caribe ainda é a região mais violenta para as mulheres. E, apesar desses avanços normativos, o problema ainda persiste. Então, a região ela possui o maior índice de mulheres que são vítimas de violência fora do casamento e o segundo maior índice dentro do casamento, segundo o PNUD e a ONU Mulheres de 2017. Então, isso é para mostrar que é um contexto da América Latina, né, e as mulheres estão inseridas nesse contexto, e o Brasil também, infelizmente, não deixa isso de lado. Então, por que estudar Brasil e Uruguai, né? E aí eles possuem muito parecidas o cenário, o contexto histórico, né, de ditaduras militares, o movimento feminista reivindicando, anos depois, leis contundentes de combate à violência. Então, no Uruguai foi em 2002 e no Brasil foi em 2006, com a Lei Maria da Penha. E ambas as leis foram, sim, demandas do movimento feminista por, né, leis de combate à violência doméstica. E agora, recente, eu estive lá no ano passado, em 2017, o movimento feminista cobrava leis, um outro tipo de lei que se chamou Lei Integral de Violência de Gênero, que aí havia um debate que
a violência doméstica, a lei de violência doméstica estava muito restrito ao ambiente do lar e doméstico. Então, essa lei, ela amplia para a violência obstétrica, violência na mídia, né? Então, estava no auge essa sancionada lei lá no Montevidéu, só que a discussão era, beleza, né, você aprovou a lei, mas e os recursos materiais e recursos de estrutura física e recursos financeiros para essa lei, né? Então, estava esse debate dos coletivos feministas na época, e ainda até hoje, né? E aí eu ressalto a atuação dos coletivos feministas nesse processo, né, que é um termo que a gente está estudando, né, que difere do movimento feminista, são coletivos, né, o que difere um de outro, e esses coletivos ganharam muita força agora com as redes sociais. Então, uma demonstração disso foi em 2017, o Paro Internacional de Mulheres, que, ao mesmo tempo, Buenos Aires, São Paulo, Montevidéu, né, em outros países e cidades da América Latina, as mulheres conseguiram se organizar para cobrar leis mais contundentes, ou que a lei fosse realmente aplicada, cobrar igualdade entre os gêneros, né, e denunciar os crimes de gênero. Então, é nesse contexto, né, que eu me coloco aqui para vocês e para a gente debater. Então, a desigualdade de gênero, a doutora Fabiana falou bem, né, sobre essa nossa sociedade machista e patriarcal. Então, a desigualdade de gênero, eu trouxe assim, um dos exemplos mais extremos de desigualdade de gênero, que são os casos de feminicídios, né? Então, taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Mais de 200 feminicídios só em 2019. 2,7 mil mulheres foram vítimas em 2017. Então, essa desigualdade, ela, acho que o grau máximo, que a doutora falou, seria o feminicídio, né? A mulher ser morta só pela condição de ser mulher, né? E as pessoas me perguntam, né? Aumentou as taxas de feminicídios, né? Porque, nossa, acho que aumentou. Só que a gente defende assim, que sempre existiu, né, mas eram subnotificados e a mídia não dava essa visibilidade que está dando hoje, né? Então, todo jornal tem um caso de um feminicídio. O Jornal Nacional, no começo do ano, toda noite exibia matérias sobre violência doméstica, feminicídios. Então, eu acredito assim, que está visibilizando mais os casos, né, mas sempre foram altos índices aí de feminicídios e violência contra a mulher. Por um lado, então, se nós temos a desigualdade de gênero demonstrada aí por esse grau máximo de feminicídio, por outro lado, as mulheres romperam, né, o que a doutora falou, romperam o espaço privado e cada vez mais estão se inserindo no espaço público, né? Então, um Nobel de matemática, né, é dado a uma mulher. Aquela cientista Kate que descobriu, né, fez uma foto do buraco negro. Mulheres contra o Bolsonaro. Filósofas negras pensando e debatendo questões no Brasil. Movimento LGBT, né, cura gay e todas as questões, casamentos homoafetivos. Questões de direitos reprodutivos, aborto. A primeira mulher presidenta de um país, participação em cargos de chefia. Então, se por um lado eu tenho extrema desigualdade entre os gêneros, a mulher está conquistando esses espaços que antes eram inabitados, né, digamos assim. O que acontece? Então, ocupando esses espaços públicos, isso gera o quê? Visibilidade, reivindicações por fala, por espaço, discussões sobre direitos reprodutivos, resistência dessas mulheres, e isso gera um desconforto e uma resistência por parte de alguns grupos sociais presentes na nossa sociedade que insistem em associar a mulher ao lar em detrimento do homem provedor. Então, essa visibilidade da mulher, essa inserção da mulher no espaço público está gerando esse desconforto e essa resistência, né, por parte desses grupos.
E aí, né, uma matéria que ficou emblemática, né, bela, recatada e do lar, que a gente colocava no Facebook, né, foi essa matéria que saiu da Veja, da Marcela Temer, em 2016, se não me engano, e ressaltava toda essa concepção de padrão idealizado de mulher. Né? Então, nossa, ela é bonita, mas ela sempre foi recatada. A estilista dela diz assim, ela gosta de vestidos até debaixo do joelho e de cores claras. Né? Então, o Michel Temer é um homem de sorte. Então, ressaltando esse padrão dessa mulher, né? Que eles não querem aquela mulher que vai assumir o espaço público, que vai ser a cientista, né? Que vai ocupar esses espaços. Eles, né, esses grupos querem aquela visão da mulher do lar, bela, recatada. Né? Então, isso vai gerando esse tipo de desconforto. E aí a gente traz para esse contexto conservador que a gente está vivendo, é reforçado pela falácia da ideologia de gênero. Né? A doutora falou bem, é uma falácia, isso foi criado. Tá? Não existe nesse sentido. Tá? E aí tem um texto do Miskolci e do Campana, que chama Ideologia de Gênero, uma coisa assim, que eles vão trazer um pouco do contexto histórico, de onde surgiu essa palavra, ideologia de gênero. Foi criada no seio da Igreja Católica, em 1997, pelo Ratzinger, que anos depois vira o Bento XVI, né? E foi uma resposta à Conferência da ONU de Beijing, em 1995, que reconheceu a desigualdade da mulher como um problema estrutural e que deveria ser combatido com uma perspectiva de gênero, ressaltando o papel da mulher nesse contexto e trazendo reações dos mais diversos setores da Igreja Católica. Então, ele lançou um documento na época que ia, né, de encontro com essa conferência da ONU. Então, como que vocês vão discutir o papel da mulher na nossa sociedade? Né? Para que falar disso? Então, surgiu nesse contexto. Em 2007, houve um outro documento da Igreja Católica, chamado Documento de Aparecida, que colocou a família como o norte da luta. Então, preservar a família acima de tudo. E essa noção, ela tornou-se uma noção articuladora a partir dos anos de 2000, 2010, com as políticas, digamos, de esquerda, de alguns partidos de esquerda na América Latina, como avanços no debate da discriminação do aborto, discussões sobre direitos reprodutivos das mulheres, casamento homoafetivos, educação de gênero nas escolas, identidades não heterossexuais. Então, quando, né, o Richard Miskolci e o Campana, eles falam que, né, foi já esse termo ideologia de gênero já, né, foi lá em 1997, mas quando governos ditos de esquerda e mulheres assumiram a presidência de alguns países, colocou-se em alta esse debate todo. E aí gerou ainda mais essa ideia, essa falácia da ideologia de gênero em resposta a esses movimentos. Movimentos feministas, GLBTs. E aí, inicialmente, foram setores católicos que propagavam isso, mais rapidamente setores neopentecostais, ONGs pró-vidas, pessoas da sociedade civil que tinham alguma relação ética e moral, instituições e governos. E as ações não eram apenas políticas no legislativo, também jurídicas, processando as pessoas que estavam, segundo eles, propagando essa ideologia de gênero, e o boom na mídia, que, né, auxiliou muito nesse processo. Então, qual que é a questão? Né? Esse espaço, ele é reconhecido como de direita, a gente acha que é, né, politicamente de direita, mas em tempos de crise,
E em tempos de pessoas desanimadas com a política, casos de corrupção, agregam essas outras pessoas que estão descontentes com esse cenário político. Então, são pessoas, grupos de interesses que vão contrário às demandas do movimento feminista e às demandas do movimento LGBT. E aí, qual que é a ideia? O Estado é como um espaço masculino e heterossexual, contrários à emancipação feminina e à expansão dos direitos que ameaçam a concepção do mundo tradicional. Então, esse grupo, eles não querem que as políticas públicas sejam voltadas para esse grupo em específico. O Estado é majoritariamente heterossexual e masculino. Então, para que vocês vão entrar no meu espaço? Né? Então, esse é um pouco do contexto histórico que o Richard e o Campana vão trazer para a gente. E aí, todo esse discurso conservador, da falácia da ideologia de gênero, ele é reproduzido pelas pessoas que tomam as decisões em nosso país, né? Então, ministros, presidentes. Então, olha aí um exemplo. Ministra disse que mulher nasceu para ser mãe e que a ideologia de gênero é morte. Então, a mulher nasceu para ser mãe, seu papel mais especial é dizer que elas estão em guerra com os homens é uma lorota feminista. Então, é a ministra do Mulheres, Família e Direitos Humanos, que é um ministério, então, né, se embebeda dessa ideia, desse slogan da ideologia de gênero, e as pessoas que estão tomando a decisão no nosso país, ministros, juízes, presidente, têm essa concepção, né, de que o lugar da mulher realmente é no lar e que para o homem, sim, cabe a política. Olha lá, no Dia da Mulher, Bolsonaro diz que ministério é equilibrado e cada ministra vale por 10 homens. Então, ele escolheu 2 ministras para compor, só para dizer, vamos colocar alguma mulher. E uma das repercussões aí gigantescas, que foi da ministra também, menino veste azul e menina veste rosa, diz Damares em vídeo. Então, percebem que teve um contexto, teve um surgimento ali, né, da Igreja Católica, mas nesse momento de expansão feminina, de emancipação feminina, esse discurso vem à tona para justamente parar isso. Né? Então, olha, coloque-se no seu devido lugar. Então, resistências, né? A gente tem os dois lados ali, resistências e, ao mesmo tempo, permanências, né? Digamos assim. E aí, em meio à ideologia de gênero, a gente tem também a ideia da escola sem partido, né, que surgiu a ideia em 2015, na época ele era deputado, o Flávio Bolsonaro, que agora é senador, e por esse advogado, Miguel Nassib. Então, eles querem combater a ideia do que ele chama doutrinação política e ideológica na sala de aula. E a usurpação do direito dos pais sobre a educação moral religiosa dos seus filhos, principalmente nas escolas e universidades. Então, não pode falar de gênero na escola. Não pode falar de ideologia na escola, ideologia política. Né? Então, você tem que ser um professor neutro. Né? Então, inclusive tem um Porta dos Fundos, que é, né, um grupinho, um canal que eu assisto, que ele faz uma crítica nisso. Como que você vai falar de escravidão sem tomar partido? Como você vai falar do nazismo sem você tomar partido? Né? Então, eles querem que o professor seja aquela pessoa imparcial. E o projeto foi arquivado em 2018, mas essa concepção está aí, né, girando nos legisladores, nos alunos. Inclusive, teve o professor agora, né, do Poliedro em São José dos Campos, que foi mandado embora porque os alunos filmaram. Então, está arquivado o processo, mas as ideias estão acontecendo, né? As ações estão rolando. E aí tem esse caso, não sei se vocês ouviram falar, da professora Marlene Favre, né, da UDESC, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, e essa aluna abriu um processo contra ela, dizendo que estava perseguição ideológica e discriminação religiosa com a aluna. Ela gravou a professora, né, houve vários casos, e a justiça
decretou que esse caso era improcedente, que a professora tinha o poder de cátedra, né? E depois veio à tona que ela se candidatou a deputada, ganhou por Santa Catarina, e ela liderava o movimento Escola Sem Partido. Então, no site está dizendo, anotem tudo que possa ser considerado um abuso de liberdade, registrem o nome do professor, dia, hora e contexto, esperem até que esse professor não tenha poder sobre vocês. Então, está no site do Escola Sem Partido que as pessoas atuem dessa forma, né? Então, ainda bem que a justiça foi sensata nesse momento e considerou improcedente. Mas está aí, são casos que estão repercutindo. Então, pessoal, agora eu vou só trazer a minha experiência para acabar. Como que a gente pode romper essa estrutura machista, patriarcal da nossa sociedade, né? Assim, eu não vejo caminhos muito promissores no contexto político que a gente está vivendo, mas eu acho que sim, existem pequenos rompimentos que a gente consegue fazer de dentro para fora dessa estrutura. A primeira delas é pensando o gênero nessa visão interseccional, que a Kimberly Crenshaw ela tem um texto nesse sentido. Então, eu não posso dizer apenas o gênero, e sim unir o gênero com a sexualidade, etnia, classe, raça, geração, né? Então, pensar o gênero nessa proposta e falar em todos os espaços que a gente puder, que a gente tiver inserido, falar de gênero, né? E assim, onde que eu gostaria de chegar é o papel fundamental da escola nesse processo, né? Então, eu tenho que, sim, falar de gênero na escola, porque as relações de gênero elas já estão presentes na escola. E não falar dela só vai reforçar ainda mais a hierarquia, né, entre os gêneros e a desigualdade. Então, é papel da escola desenvolver um senso crítico a respeito do gênero, das igualdades, e promover uma educação mais justa e igualitária, sim. E aí, trazendo para as práticas positivas, como eu, professora de uma cidade que é 2.500 habitantes, que é Oscar Bressani, professora de sociologia, consigo atuar, né? Tem uma gestão muito boa, a gestão da minha escola me dá muita abertura para eu trabalhar isso, e a gente vai rompendo, igual eu falei, fazendo esses pequenos rompimentos na estrutura, né? Então, no agosto, falar sobre a Lei Maria da Penha, fazer campanhas. Então, essa foi uma ação que a gente fez, né, uma aula diferenciada, promovendo que os alunos fizessem em formatos de cordéis, assim, apostilas, campanhas para denunciar a violência, passando a história da Maria da Penha para eles conhecerem, fazendo campanhas que chamem atenção, né? Então, eu cheguei na sala de boca fechada, né? Então, já causa aquela sensação, o que será que ela está querendo, né? E aí, envolve toda a escola nesse sentido. Falei de gênero, né? Mostrei a importância de se discutir isso, falei o que é uma violência, quais os tipos de violência. Então, olha o papel da escola, né? Algum diferencial você vai fazer na vida daquelas pessoas, né? E aí, esse projeto foi, assim, a menina dos olhos nosso desse ano, de 2014. Foi um projeto interdisciplinar, então envolveu filosofia, português, educação artística, educação física, química, biologia, matemática. A gente propôs uma semana da mulher, em qual a gente discutiu, cada dia discutia alguma temática, né? E esse primeiro evento chamou Mulheres Empoderadas. Então, a gente dividiu as salas em grupos, cada grupo pesquisava sobre uma mulher que tivesse sido, né, tivesse feito ou fez a diferença na história, ou faz ainda a diferença na história. Cada grupo pesquisou a biografia dessa mulher e, né, qual foi o diferencial. Para depois a gente fazer uma exposição, que vocês vão ver no final. Houve uma enfermeira que foi falar sobre gravidez na adolescência, sexualidade, enfim, até gerou, né, desconforto por parte de alguns professores, né, porque, nossa, ela fala de sexo assim, acho que estimula, né, então a gente sabe que não é bem assim, você está orientando, né, então tem as resistências também, claro. E aí, educação artística trabalhou, né, em mulheres no mercado de trabalho, mulheres artísticas.
O matemática trabalhou com gráficos, estatísticas sobre feminicídio. Houve uma exibição de filmes, debate sobre o filme, né? Eu Não Sou um Homem Fácil. E aí, a partir daquela pesquisa que eles fizeram, a gente conseguiu elaborar os cartazes. Eles apresentaram entre as salas, houve uma manhã inteira de apresentação daquela personalidade nas salas de aula, para conhecimento de todos. Então, foi bem legal, houve uma participação bem expressiva dos alunos, todas as turmas. Houve uma roda de conversa com um coletivo feminista de Marília, que se disponibilizou de ir na escola e fazer uma atividade com eles, falar de gênero, de violência. Montando a exposição, aqui eles se envolveram, todos os alunos. Então, a gente, né, parou literalmente as aulas para se dedicar a esse projeto durante esse dia aqui. Então, houve a participação massiva de todos os alunos. E o dia da exposição. Então, a gente abriu para a comunidade, abrimos para outras escolas, né, do município, e as crianças iam visitar, os jovens, e aqueles alunos falando sobre aquela mulher. Então, olha, a mulher pode ser o que ela quiser. Né? Tem mulheres astronautas, jogadoras de futebol, cientistas. Então, os próprios alunos iam apresentando para quem fosse visitar a exposição. Crianças, os pais também participaram. Foi bem legal, bem interessante. Então, assim, a gente teve um público de 200 pessoas numa cidade que tem 2.500 habitantes. Foi bem expressivo, né? 10% da sociedade ali, e foi algo assim que mexeu muito com a escola, mexeu muito com a sociedade e mexeu muito com os alunos, né? Você vê um aluno seu falando, olha, não deixa que te digam que você não pode ser aquilo que você quiser, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, isso traz um conforto para o nosso coração, né? Pensando que essas gerações são o futuro do país, tem uma consciência, digamos assim, sobre isso, né? E está sendo falado na escola. E, para encerrar, de uma dessas atividades, um aluno meu fez um poema que eu gostaria de compartilhar com vocês. O Carlos Henrique, desses debates e dessas discussões, surgiu esse poema, no qual eu encerro a minha fala. País repleto de machismo, vem acompanhado de egoísmo. Mulheres morrem em prol disso. As reações são muitas, mas as mais comuns são braços cruzados e ninguém liga para isso. O que quer que seja feito, a justiça está uma desordem. Uns matam e outros morrem. Assunto importante e sério para falar. Não é tão simples como você pode pensar. Então, muito obrigada e estou aberta ao debate. Boa noite, meu nome é Álvaro. Eu gostaria de falar com a doutora Camila referente a como é que foi você estar continuando da aula com a situação que está pendente no Brasil, principalmente em relação à sociologia. Eu tenho filha de quase 20 anos e eu vejo assim, às vezes com a amiga delas, você pergunta o que é feminismo ou feminista, elas pensam que talvez sejam homossexuais, pelo desconhecimento que nós temos uma região muito grande como o Brasil. Eu fico imaginando assim no interior de São Paulo, né, como deve ser a situação. Há um consenso hoje na questão política do movimento social de negros de que para você superar efetivamente o racismo, você precisa criar um forte movimento social de brancos antirracistas. É um consenso isso em âmbito internacional. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: qual o papel que os homens podem ter numa ação política efetiva, né, contra a violência física e simbólica às mulheres? Mais uma pergunta? Então elas respondem e vocês começam a formular as perguntas e a gente volta depois, tá bom? Quem quer começar? Pode começar. Obrigada pela pergunta. Assim, o primeiro dia de aula eu já me coloco como eu sou feminista, né? Me apresento e coloco, sou feminista. E aí já gera aquele desconforto, porque justamente é isso que você falou, as pessoas não têm com clareza o que é ser feminismo, o que é ser feminista, o que é o feminismo.
Então eu procuro ir desconstruindo no decorrer das minhas aulas, né, trabalhando interdisciplinar, que o feminismo quer simplesmente a igualdade entre os gêneros. Eu não quero ser mais que o homem nesse sentido. Então é um trabalho de formiguinha, trazer isso para uma escola de uma cidade rural, pequena, que tem essa concepção machista bem arraigada na sociedade, culturalmente construída. Então a gente vai fazendo esses pequenos rompimentos, falando que trazendo projetos nesse sentido, filmes, e a gente, né, tenta trabalhar agora especificamente esse contexto fim da sociologia se preocupa muito a gente vê cada vez mais retrocessos nessa área, né? Então como meu papel de educadora é falar sobre isso, é existir nesses espaços, é tocar no assunto, sim, é falar, é propor projetos interdisciplinares que vão envolver todos os professores, ressaltando a importância que é falar disso. Então, a gente vê que projetos como esse da Semana da Mulher sensibiliza, toca as pessoas, traz para o debate. Então, acho que isso é muito importante. Sim, falar sim de feminismo, falar de gênero na escola. Acho que isso é essencial. E é resistência, né? Você sofre um pouquinho ali, você é, né, julgado de uma certa forma, você causa, né? O professor de sociologia o filosofia sempre os que geram debate, que causam. Então, justamente é por isso que eles querem que a sociologia e filosofia seja extinta, porque elas suscitam um olhar crítico, um debate, e eles querem cada vez mais pessoas que não pensem, que não debatam. Então, a gente vive nesse processo complicado, né? Então, eu como professora, eu procuro resistir dentro do espaço que eu estou inserida e falar de gênero abertamente, né? Não tenho problema com isso. E, com certeza, eu vejo uma atuação muito importante dos homens nesse processo. Não tem como eu falar de igualdade de gênero só falando de mulheres. Então, os homens, sim, têm que participar de todo o processo. Inclusive, conscientizando esses meninos também dentro da escola, esses alunos, da importância do debate. Com certeza, um desses meus alunos que pensar em levantar uma mão para uma mulher vai minimamente pensar, ele vai ter uma consciência, a gente espera, né, de ser um fruto desse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, essencialmente, os homens têm que participar da luta, sim, do combate à violência. Agradeço, professora, a pergunta. Primeiro, eu queria fazer um elogio à professora Camila, porque, assim, realmente é revigorante, depois de um dia cheio de trabalho, vir aqui na universidade, ver que existem professores como a professora Camila, professor Juarez, professora Janeira, que acreditam no nosso país. Para mim, me dá uma força para o meu trabalho. Eu queria realmente reproduzir um elogio, porque no momento de tanta desprestígio da educação, com cortes de verbas, com orientações para que professores sejam filmados dentro de um regime democrático, professor se matando para pagar a conta no final do mês, porque ganha mal, porque faz o doutorado, que a professora Camila está falando, mas eu tenho certeza que é com esforço pessoal, não é uma institucionalização do nosso país. E se nós vamos querer chegar em algum lugar, como a gente estava conversando, professor, a gente precisa institucionalizar essas questões, né? Enquanto virar uma boa vontade de uma professora que corre atrás e que consegue quase morrendo fazer esse doutorado, porque gera um sacrifício muito grande para o professor, e sem reconhecimento nenhum. Aqui em São Paulo, a universidade privada que mandava embora professor que tinha doutorado, para contratar professor com mestrado. Para quê? Para pagar menos. E o governo brasileiro fechando os olhos. Isso é um declínio da educação. A gente tem que falar sobre esse assunto. E a questão da masculinidade, que o professor tocou bem, a questão da participação, tanto da questão da mulher branca na questão racial, ou da questão dos homens na questão da violência contra a mulher, é fundamental, porque a masculinidade tóxica, essa que o homem vai lá, bum, 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 eu sou o Corinthians, vou matar o outro ali, isso aí é ruim
para todo mundo. É ruim para os homens, porque o machismo, ele mata as mulheres, mas ele mata os homens também. Essa necessidade de ter que se reafirmar numa masculinidade tóxica é uma masculinidade que a gente não precisa. E existem mulheres machistas e homens feministas, porque é um conceito abstrato, então a gente tem que trazer esses homens que estão até, acredito que estão aqui nessa sala, estão aí prestando atenção nessa nossa conversa, porque são importantes aliados na reconstrução da igualdade, assim como a gente não pode ser neutro na questão do racismo. Eu sou branca, quem tem a legitimidade para falar da sua dor é a população negra, mas eu sou sim, antirracista, sou a favor das cotas. A gente precisa, não adianta quem é neutro tá tomando um partido do opressor. Não é essa a minha situação. Quando se fala, eu quero uma escola neutra, não existe neutralidade nenhuma. Todos nós temos alguma opinião. E a partir do momento que a gente não expressa essa opinião, a gente está tomando o lado errado. Né? Não existe, que neutralidade é essa? A gente precisa ter uma posição firme. Então, assim, é importantíssimo trazer. Nós temos lá no fórum aqui o curso de ressocialização do agressor, que é uma experiência, trazer para a roda de conversa essa questão da masculinidade, para tentar evitar a reincidência desses casos, mas na questão da luta antirracista ou antimachista, ela é uma luta de homens e mulheres, né? Nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum sozinhas, a gente precisa ter essa interlocução, né? Então, e não adianta falar em neutralidade, porque a neutralidade é assumir o lado equivocado da questão, né? Eu também, como a professora Camila, me coloco como uma jurista feminista, também pago o meu preço em relação a isso, mas não tenho problema nenhum em causar polêmica quanto a isso, porque nós estamos num momento muito importante no nosso país, que a gente precisa reafirmar a nossa condição de educadora, a nossa condição de promotora feminista, sim, defensora de direitos humanos, sim, porque as fronteiras estão sendo rompidas com muita facilidade, em todos os aspectos. O arbítrio, ele gera a não democracia, e a gente precisa defender a democracia. A democracia só se constrói com os direitos humanos, com a defesa dos direitos de gêneros, as políticas antirracistas e etc. Eu gostaria de um comentário. Tá ligado. Um comentário da senhora, porque outro dia nós estávamos em casa e comentaram de uma coleguinha. Eu tenho 2 filhas e 2 netas. E fulana não usa sutiã. Vou falar abertamente. Aí a minha outra filha virou e falou assim: é por causa do feminismo. Eu olhei e falei assim: o quê? Porque ela acha que ela tem o direito de não usar, né? Falei, então tá bom, então entendi. Nem estiquei muita conversa, porque eu ia ter que falar de Simone de Beauvoir, do que as francesas fizeram. Não estava a fim de dar aula naquele horário. Eu fico olhando uma certa indolência por parte da nossa instituição, Brasil tão grande, onde tem tantos Brasis dentro deles, em falar assunto que tem que ser comentado. Não se pode falar de gênero, de educação sexual. Em São Caetano, que é uma cidade onde eu trabalho, teve um problema que deu delegacia de polícia, porque a professora deu aula de educação sexual na escola e o pai abriu um boletim de ocorrência. Então, é uma calamidade. São certos tabus que estamos em 2020 já. E ainda se persiste nessa indolência. Porque ser indolente dá menos trabalho, né? O que essa menina deve ter, desculpe, viu, menina? Mas o que ela deve ter tido de trabalho, né, para fazer todo esse projeto. Então, você ser uma pessoa morna, como diz o Mário Cortella, é mais fácil, sabe? Gente morna não tem trabalho, não dá trabalho, não se expõe, né? Para que se expor? Então, eu vejo que os jovens, eu tenho meninas na minha casa
de 14, 17, 23 anos e a mais velha de 33. Todas mulheres lá em casa, até a cachorra. E a gente vê que a gente tem o fator que a gente ainda conversa em casa. Nós nos encontramos uma vez por semana para conversar. E quem não tem? E quem não conversa? Quem não procura se instruir? É essa questão aí dessa meninada que vem vindo agora, sobre o aspecto de tentar fazer um lobby, ir numa Assembleia Legislativa e pegar a mídia como um meio de comunicação. Eu não sei, alguma coisa tem que ser vista para derrubar preconceitos, para derrubar paradigmas aí que são impostos, e a pessoa, nós acabamos, não digo por comodismo, mas por assumirmos as nossas funções, né, profissionais, a gente acaba não tendo tempo de ir atrás e defender esses direitos para proteger essa turminha que vem vindo aí. Obrigada. Boa noite aos palestrantes. Eu também leciono Sociologia na rede pública, né? Então estamos num momento difícil. Esqueci de falar meu nome é Eduardo. Gostaria de saber da professora Camila como os meninos se comportaram no processo. Até, infelizmente, os meninos são mais machistas, né? Mas quando nas minhas aulas eu já falo com uma provocação para as alunas, eu também falo que machismo não é privilégio dos homens, que machismo, meninas e mulheres também são machistas, e daí tem que explicar o porquê. E como, acho que eu vou fazer mais de uma pergunta. O corpo docente da escola se comportou, tá? E que a professora comentasse a nossa ministra da Família, Cidadania. Porque eu fico abismado quando eu vejo pessoas, por exemplo, um negro que se coloca a favor do racismo, mulheres que deveriam se colocar a favor do movimento feminista se colocam contra. Eu fico abismado com isso. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Paola, está muito baixo. Não, mas pode falar para a gravação. Meu nome é Paola, né? Parabéns, né, para as duas palestrantes, né, que é bem oportuno. Eu queria que vocês fui já indagada em falar sobre escola sem partido, né? E temos duas visões. Tem essa, realmente nós temos que ter opiniões, mas tem um outro campo que são professores são sendo levados, né, levando alunos em massa para se filiar em partido A e B. Então, até que ponto, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí, né? Porque eu sou meio contra extremismo, né? E a gente vê que ultimamente a gente vê muito extremismo. Então eu queria que vocês pontuassem um pouco esse assunto. E outra coisa, muitas mulheres se posicionam contra por muitas vezes as coisas serem deturpadas. Por exemplo, feminismo. Eu vou ficar sem sutiã porque isso é feminismo. E na verdade eu acho que deveriam falar, como fala, desse assunto e mostrar realmente o que significa, né? Porque a gente está num período que as pessoas estão generalizando tudo e não é. Então muitas vezes ficam contra por isso mesmo, né? E outros fatores também, né? Qual que é seu nome mesmo? Carmen. A Carmen fez uma questão interessante a respeito do feminismo e como nós estamos criando as meninas e até dos estereótipos também das feministas, né? Que esse é um estereótipo, falar que a feminista não usa sutiã. É um pouco do desconhecimento da origem do feminismo e o que o feminismo gerou
como frutos, né? Se a gente está sentada aqui hoje, é fruto do feminismo. Mas, assim, independentemente da questão cultural, né? Você tocou num ponto, Fátima, que eu achei interessante, que é dos muitos Brasis, né? Que é um Brasil com muitos países. Eu tive em Maceió, dando uma palestra sobre feminicídio, e eu fui descobrir que no estado de Alagoas existem, vocês sabem quantas delegacias da mulher? 3. Para o estado todo. Então, assim, o estado de São Paulo, nós temos 100 e poucas delegacias da mulher, né? Então, como é importante a gente debater feminismo, como é importante a gente compreender que a violência contra a mulher encontra-se presente no Brasil inteiro, como é importante a gente saber que alguns estados estão muito para trás em termos de políticas públicas para desenvolvimento da mulher. É claro, a delegacia da mulher de Marília funciona de forma deficitária, assim como muitas, a gente tem muita reclamação. A maior reclamação que a gente tem é da ponta, que é realmente do atendimento inadequado na delegacia. Mas isso se forma também a partir do feminismo. Nós temos que ter uma capacitação, e a Lei Maria da Penha prevê essa capacitação para os profissionais da segurança pública com uma visão de gênero, com uma visão feminista, para que possam compreender a origem da violência e possam dar um atendimento adequado. E aí pode ser um profissional homem ou pode ser um profissional mulher, porque tem um estudo da professora Cecília McDowell, que é professora da Universidade de São Francisco. Uma vez eu participei de um debate com a professora, que fala justamente isso, que não basta você ter policiais mulheres ou delegada mulher, porque se esse profissional, essa mulher, não tiver uma capacitação de gênero, uma capacitação, compreender o que é o feminismo, a questão da igualdade, pode ser que ela não dê um atendimento adequado à vítima. Então, é muito complexo, nós temos muitos Brasis, nós temos que desmistificar os estereótipos do feminismo, mas eu acredito sim, eu acredito nessa geração nova, na que você está formando. A nossa, já estou bem chateada com ela, mas também não é para menos, né? Assim, se a gente está trabalhando com uma redução de 30% na educação, a gente tem que realmente fincar que tem alguma coisa errada. Se a gente está falando em destruir e acabar com cursos de sociologia, filosofia, qualquer nação desenvolvida do mundo tem um investimento maciço em educação. A gente fala e parece que volta de novo nessa questão. Agora, só para tocar... qual que é seu nome mesmo? Hã? Paola, é professora também, não? Professora de qual matéria? De artes. Então, Paola, quanto à questão do extremismo, eu ouço às vezes esse questionamento. Eu fui fazer uma roda de conversa em algum lugar, acho que foi em São Caetano, e das pessoas que estavam assistindo perguntaram: eu acho tudo muito bacana. Lá eu fui falar de corrupção e participação política das mulheres, mas eu queria saber sobre a questão do tudo que é muito radical, é muito extremo, não é bom. Mas o que acontece? O que é radical? O que é extremo? Porque, isso não é politicamente correto. Isso é politicamente correto. Então fica com essa discussão. Eu tenho cotas na universidade, para dar um exemplo concreto. Isso é radical? Não é radical? Ou a gente precisa direcionar um Estado que teve escravidão, um Estado que colocou essas pessoas numa condição de desigualdade? Então, às vezes, a gente precisa trazer elementos de posição forte. Então, a professora falou da interseccionalidade de Crenshaw, né? Então, a gente precisa ter elementos de classe, elementos de raça, elementos de gênero. Isso é ser radical? Isso é conhecer a história e falar: essa história não é bacana. O Brasil quer se tornar o quê? Quer se tornar a Índia, nada contra a Índia, mas ou o Brasil quer se tornar a Finlândia em termos de desenvolvimento de gênero. Se a gente quer se tornar a Finlândia em termos de desenvolvimento de gênero, nós temos que ser radicais em determinadas questões. Então, direitos humanos tem que estar na pauta. Mulheres têm que estar no poder. A discussão de raça tem que ser feita de forma clara. A gente não pode achar que isso, que chato, lá vem aquela promotora para falar que tem racismo, que tem machismo, que tem sexismo, que tem todos os ismos do mundo. A gente, às vezes, precisa ser chato para pontuar que está errado, e a gente precisa transformar. Então, assim,
O que é radical? Aí é essa pergunta que eu jogo de volta para você. Se ser radical é defender de forma intransigente que a gente precise modificar o panorama de desigualdade, eu sou radical em relação a isso. E não me conformo, porque realmente, quando a gente fala de violência, se a gente não falar de estrutura social da violência, a gente vai ficar reproduzindo essa violência. Não é achar que vai chegar lá e matar todo mundo que a gente vai resolver, porque é essa política que estão nos vendendo. Vamos distribuir arma para todo mundo e vamos matar todo mundo que vai ficar tudo certo. É assim que a gente vai resolver nossos problemas? Com a barbárie? Então, depende do qual é a definição do que seja radical. Bem, meu colega de profissão sabe como é complicado, né, tratar essas questões dentro da escola. Os meninos, eles, no primeiro momento, sim, houve uma certa resistência. Mas como a gente quis envolver todo mundo na participação, confecção, assim, os alunos e alunas se colocaram como protagonistas mesmo do projeto. Então, no final das contas, houve uma participação igualitária, né, entre os dois, meninas e meninos, né, nesse projeto. E na exposição, muitos assim, se sobressaíram, contando as experiências para as criancinhas e expondo a mulher, a figura que realmente eles pesquisaram e se informaram sobre aquilo, né? Então, foi muito bacana. Aí a gente volta nessa geração que também não é a minha, que é essa que eu estou formando, que tem um papel assim importantíssimo, são realmente ligados, interconectados, têm acesso à informação e o professor tem esse papel de levar a informação correta, que as informações estão aí na internet, mas que informação que eu posso acessar? Então essa geração eu também vejo como uma geração que vai assim, talvez dar um alívio aí para os nossos corações. E aí eu queria agradecer esse momento, né, oportuno para agradecer a gestão realmente da minha escola, que o corpo docente encampou o projeto, a direção encampou o projeto. Não sei se todos sabem, mas a escola não tem, muitas vezes, papel higiênico, não tem, né, a estrutura básica. E como... Giz, né, e como você montar um projeto desse? A gente fez uma vaquinha entre os professores, a diretora disponibilizou um valor de papelaria e os professores fizeram uma vaquinha para fazer aquele material. Então, olha que diferencial, né? Quando que... Em Marília mesmo, o pessoal fala assim, nossa, se fosse na minha escola eu jamais conseguiria fazer isso. Então, tem a união dos professores, tem a união dessa, que ela falou assim, né, ficar no meu canto ali é muito mais fácil. Não tem trabalho extra, porque a gente fala assim, eu dou 16 horas aula, mas o tanto que eu trabalho, além da sala ali, ninguém vê, né? Acha que o professor ganha muito ainda, e tem os cortes aí na educação. Então, é muito trabalho, além do que a gente faz para fazer um projeto desse. Então, a participação dos docentes todos nesse trabalho interdisciplinar, foi essencial para a escola. A ministra, né, que você colocou, a doutora falou, as mulheres também são machistas. E nessa concepção que eu trouxe, né, de priorizar a mulher bela, recatada e do lar, ela representa a figura perfeita para o que está proposto, né? Então, ela é a bela, recatada e do lar, como dizia. Então, a gente tem que romper com isso dentro das nossas possibilidades. E, infelizmente, é um retrocesso muito grande para o país. Pensar que tinha uma secretaria para as mulheres, políticas públicas voltadas às mulheres, e agora a gente tem um ministério, mulher, família, e nananã, né? Então, assim, a gente fica, né, descontente e, ao mesmo tempo, resiste, né? Nós, feministas, e a atuação dessa geração, acho que é um dos caminhos aí para que, né, pelo menos tenha uma certa igualdade entre os gêneros. A escola sem partido, que a Paola comentou, né? Que eu procuro assim, não ser partidária,
né, dentro das minhas colocações, e não ter uma religião nesse sentido, mas todos nós somos políticos, e é isso que eu falo nas minhas aulas de sociologia. Eu posso não ter um partido político, mas eu sou política, e eu tenho que reivindicar meus direitos, eu tenho que ser cidadão e cidadã realmente efetiva, não só ir votar, mas sim lutar pelos meus direitos. E dentro desse debate, sim, né, sou feminista e eu acredito nisso. Então, o que eu vou lutar isso é ideológico, sim, mas é político, é igualdade, é direito a não ter, né, queremos um país sem violência, um país com igualdade. Então, né, eu procuro não misturar partidos, mas política, sim, nós todos somos políticos. Então, acho que é mais ou menos isso. Tem tanta coisa. É que, na verdade, posso só? Lógico. Acho que eu não respondi a pergunta dela assim tão especificamente, que eu dei uma viajada. Mas, assim, é claro que a escola não é para defender o partido A, B, C. Mas também, quando se fala de escola sem partido, na verdade, o que se pretende é impor uma determinada linha de pensamento. Isso também está equivocado. A gente tem que criar... claro que não, defender tal partido, partido A, B, C e D, mas político, sim, como a professora falou, e muito principalmente o senso crítico. O aluno, e a partir do momento que você divulga essa ideia de escola sem partido, o professor não pode falar as coisas, sai filmando o professor por aí, isso é antidemocrático, vai contra a liberdade de cátedra, vai contra a liberdade. Então, é muito perigoso a gente ir com esse discurso de censura, começa a censurar muito, daqui a pouco a gente já conhece a história, onde que a gente vai parar. Então, não, a gente não quer voltar para esse ponto. Acho que a gente já evoluiu para o regime democrático. Então, é isso que eu acho importante. Porque quando se fala, porque o professor está captando para determinado partido, assim, pode ser que tenha um ou outro, como tinha a tal professora da escola sem partido captando lá para o partido dela, né? Pode ser que tenha um ou outro, mas a grande maioria dos professores é como a professora aqui, que está desenvolvendo a ideia de política e a ideia de ser crítico. O aluno tem que pensar, tem que raciocinar, porque senão o que o professor está fazendo lá, se não está ensinando o aluno a raciocinar? E se você tem a censura, isso é muito, muito perigoso. Eu sou muito contra qualquer forma de censura. Então, eu acho que é por aí. Vamos fazer mais uma rodada de perguntas? Eu tenho uma pergunta. Eu queria falar uma coisa. Por favor. Eu tenho Dória. Ah, tá. Ontem a gente teve duas notícias, uma boa e uma ruim. Várias delegacias de polícia do interior do estado de São Paulo vão ser fechadas. E os prefeitos se reuniram, tá uma bagunça. E a boa é que vão diminuir, parece que 5 minutos de cada aula, vão acrescentar mais uma aula com um projeto paraescolar. Projeto de vida do estudante. A minha neta teve a oportunidade de participar de um projeto desse no Oscar Thompson, aqui em São Paulo, que é uma escola estadual na aclimação. É muito bom. Ajuda o aluno a pensar, a refletir, dá um horizonte, né? Enquanto eles, dentro da escola, é uma escola de período integral, e não é aquela coisa, é período integral, o aluno vai ficar mais tempo na escola. Não, ele vai ficar mais tempo e ocupado, né? Com ele, com a sociedade. Então, eu acho isso muito bom. Essa notícia boa parece que já vai ser posta em prática em 2020. Então, o pessoal vai ter que correr aí para capacitar os professores, ver o que vai ser feito. Mas era essa parte assim, que eu queria dar. Muito bom, até que enfim. Durante a fala dela, eu vi um burburinho. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes da gente? Tá ótimo. E vocês sintam-se à vontade para responder, tá bom? Eu sinto que eu vou discordar da colega, porque o atual governo, assim como o governo federal, ele quer fazer uma educação tecnocrática.
Tá? Então, eu vi essa notícia hoje cedo, me preparando para ir mais um dia para a escola de manhã. Né? Então, eu preciso saber mais a fundo, mas eu não acredito nesse governo, tanto estadual quanto federal. Né? Eu vejo ali, né, uma proposta, primeiro, de picar nossas férias, enquanto professores. Então, nesse sentido, por exemplo, já tem educação física na escola. Então, não entendo muito. E o meu medo maior, exatamente, tirar 5 minutos de algumas aulas e acabar tirando disciplinas mesmo e colocando outras, substituindo, né? E fora que foi também falado, estou pegando o que eu vi na TV, né? Não me aprofundei. Que não vai ter pagamento de extra para os professores, aumento de carga horária sem aumento de salário. E também não terá verba adicional também para o novo projeto. Para mim é incoerente como você coloca um projeto sem colocar dinheiro. Então essa é a minha divergência. Acho que a colega também quer falar. Boa noite, Hildebrand, sou professor da rede pública há 22 anos. Eu nunca vi tanto as pessoas falar de escola e de professor como nesse momento. Eu fico até às vezes preocupado, né? Porque parece que a escola ganhou importância, só com a importância ao contrário. Porque, assim, de novo, eu dou aula em escola pública de verdade, que é a escola comum, e dou aula em escola técnica, que é outra realidade. E, assim, eu vejo que meus alunos, e eu me preocupo muito com algumas questões, eles passam muito mal de ficar o dia inteiro na escola. Existe uma política, de um tempo para cá, de ou encarcera ou enfia na escola. E essas crianças, esses jovens não vivem. Porque eu acho que você tem que ter um espaço na juventude para viver. Senão a gente vai nesse modelo, sabe? Enfia essas crianças ou na escola ou na Fundação Casa. Eu já trabalhei na Fundação Casa e assim, parece que essas crianças, esses jovens, eles perturbam a sociedade. Né? Parece que eles são inimigos também, sabe? Tipo, e eles não vivem, é legal, né? Acho que escola, mas uma escola que produza pessoas e não, né, números. Porque esse é o projeto que está vindo aí. É uma leitura que eu faço. Eu estou há 22 anos na escola pública. E assim, eu fico pensando, né, como que a gente... quais projetos os professores vão apresentar para fazer uma resistência política? Que é política, assim, é isso. Nós somos políticos, não tem como negar. Eu não sou partidário, mas eu sou político. Quando eu assumo que, assim, a violência contra a mulher me faz mal, eu estou tendo um ato político. Eu acho que a gente tem que ter essa concepção. O professor é um ser político, é um animal político, não tem como fugir disso. Se você fugir disso, as relações são políticas todo dia, né? Então é complexo. Só que assim, a questão da escola sem partido, na verdade, para mim é um grupo de sei lá, eu vejo assim aquelas coisas de ficção científica, assim, sabe? Aquelas coisas que alguém vai vir e vai dominar a Terra, assim, a gente tem que, né? Eu gostaria que a escola assim fizesse uma doutrinação política, na minha concepção, mas doutrinação no sentido de doutrinar as pessoas para a vida, né? Para a liberdade, para contestar seus valores. Quando eu vejo falar em doutrinação marxista, eu falo, Jesus, onde está essa escola que eu quero dar aula lá? Porque eu não vejo isso. Kit gay, né? São coisas pesadas e eu fico só analisando. Né? Porque eu acho que a gente tem um papel importante enquanto professor. Você está fazendo doutorado, está dando aula em escola pública ainda. Se a gente fizer um levantamento de quantos professores com título de doutor e mestrado ainda dão aula em escola pública, eu sou mestre em educação. Eu posso falar isso porque todas as escolas que eu vou não tem ninguém com a formação assim. E aí a gente dá aquela aula, infelizmente os companheiros e companheiras dão uma aula tipo empurrando. Eu tenho professor que entra, dá 2 anos de aula e já entra em crise psicológica, não aguenta mais. Aí eu me vejo 22 anos e falo, o que acontece? Eu acho que talvez seja isso, é confiar nesses moleques, nessas meninas. Porque são eles que dão um retorno pra gente, né? E assim, eu sempre tenho esse medo, sabe, de enfiar essas crianças na escola o dia inteiro, para eles serem bons, né, e boas pessoas. Aí eu fico, né, eu acho que o lugar de criança é na rua, na minha concepção, né? Enfim, a minha concepção. Então, esse projeto do Dória, eu também fico com 1000 pés atrás, né? Porque quem está na escola pública sabe que não tem recurso material, físico, estrutural, e como você quer pôr uma aula mais sem mexer em salários dos professores, que está
cada vez mais sucateado, não tem aumento. O bônus que a gente ia receber agora por índices e tal, veio R$15 na minha conta. Aí você fala, 90, aí você fala assim, né, que você acha que vai dar aquela folguinha para você dar um fôlego e conseguir viver melhor financeiramente. Não veio, né? E se você pensar num projeto sem pensar numa estrutura, gente, não tem como. O professor está sucateado, está desgastado, fica 2 anos e já pira, porque é um sistema, gente, você tem que ter muito preparação mesmo psicológica para você encarar aquele sistema. Aluno te desrespeitando, a estrutura. Né? E eles nem são culpados, porque eles estão lá também obrigados a estar naquela estrutura, a sentar. Você pensa que vocês, 2 horas, vocês já estão, né? Ai, queria usar o banheiro e tal. Imagina um aluno ficar 4 ou 5 horas sentado, olha para o professor, olha para mim, participa, né? Todas as exigências que a gente tem com o aluno, não é fácil para ele também. Então, a gente teria que repensar a estrutura da educação, primeiro valorizando o professor. Que um professor valorizado, que acredita no potencial dos seus alunos, que vê um trabalho desse dando certo, olha o gás que eu vou chegar amanhã para dar aula. É outro. Né? Olha a direção que me apoia, é outro. Então, antes da gente pensar realmente... Eu acho importante pensar em propostas além de sala de aula, né? Mas que tenha que ter estrutura, sim. Né? Ou que eles vivam isso em outros espaços. Né? A escola é pensada na caixinha, as paredes cinzas, naquela escola, né, estruturalmente fechada para que os alunos não saiam. Né. A minha escola ela tem um perfil bem diferente, por isso que eu consigo trabalhar. As salas são pequenas. Mas, gente, eu penso assim, o meu terceiro tem 25 alunos. Eu já acho o máximo de alunos, porque, nossa, imagina, eu sei que tem professores que dão aula 40 alunos por turma, 50 alunos por turma. Gente, como? Você está ali para cumprir uma tabela, você não vai ter como dar aquela formação para o aluno. Né? Então, a gente tem um problema estrutural muito maior. Né? E eu acho que a classe de professores também né, eu acho que vou receber algumas críticas, mas também é desarticulada. Vai ter uma paralisação dia 15 agora. Quem está sabendo? A sua escola vai parar? Se você parar aquele dia, você não recebe para aquele dia. Então, olha, um salário já é pouco, menos R$200, R$100 no seu salário no final do mês. Então, eles fazem um esquema para justamente o professor não paralisar, não entrar em greve e não se unir naquele sentido. Né? Então, acho que a gente tem que, assim, a estrutura é muito complicada. Então, pensar Bolsonaro, Bolsodória aí, acho que a gente vai ter ainda muito retrocesso para a área da educação, infelizmente. Mas, né, fica aí as pequenas experiências positivas que fazem com que a gente resista em meio ao caos. Né? Acho que é mais ou menos isso. Estendi bastante. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta e depois a gente vai avançar para o encerramento. Eu queria fazer um comentário. À vontade. Um comentário. Eu ando um pouco aflita e muito decepcionada com esse momento tenebroso que a gente passa a viver explicitamente a partir de 2019. Né? Mas às vezes também eu tenho a sensação, baseada em experiências dos anos 70, 80, de que nesses momentos de inflexão a gente toma coragem para lutar e falar daquelas coisas que são perturbadoras, que a gente está perdendo. A gente está perdendo a educação. E a ignorância é tudo que passa a importar, né, nesse projeto de escola sem partido, nesse projeto de falsa ideologia de gênero. Então, o que está por trás disso é a pregação da ignorância. Então, o que a gente tem que lutar, concomitante a essas lutas pontuais de feminismo, de luta antirracista, é lutar também contra a ignorância.
que é um projeto de poder. A ignorância me parece que é um projeto de governo, né? E de alguns governos estaduais, a gente está vendo aí o que nossos professores estão falando aqui. Então, eu acho que concomitante a essa nossa luta antirracista, em favor de igualdade de gênero, é uma luta que ocorre junto com a luta contra a ignorância, porque a ignorância é que está fomentando todo esse processo que a gente está vivendo. É duro. Mas eu quero fazer uma pergunta para retomar o tema. Eu acho que tem a ver também com o que a Janira apontou. Todos os estudos mostram, indicam que o Estado brasileiro é um Estado homicida. O Estado brasileiro, a forma como ele foi organizado. Ele é racista, misógino, ele é antipobre, e ele foi organizado dessa forma. E ele ficou tão violento que ele se autonomizou em relação à política e ao Estado, né? Ele continua promovendo violência a despeito da política. Por exemplo, nós tivemos o período de mais avanços institucionais de políticas para as mulheres no Brasil nos últimos tempos. Não há nenhum outro período em que as mulheres tenham tido tantas políticas públicas focadas nos seus interesses, de 2003 a 2016. Entretanto, a percepção percebida que a gente tem é que, a despeito dessas políticas, a violência aumentou. Como é que a gente pode discutir com as pessoas para que essa percepção percebida seja superada? Nós avançamos, temos mais políticas, mas aparentemente tem mais violência registrada contra as mulheres. Então, qual a estratégia que nós devemos adotar para que essa percepção percebida não se vigore e você substitua por uma percepção real? Como é que nós podemos pensar juntos uma estratégia como essa? Difícil. Nossa, acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Aproveitando a pergunta dele, uma questão que eu estava em dúvida também, ontem eu estava vendo a reportagem da TV Cultura, o ministro, e ele falou que em relação às drogas e ao alcoolismo, aumentou a questão da violência, porque aí os homens ficam mais violentos, principalmente na questão das mulheres. E como as drogas têm afetado muito a questão da juventude em si, tem aumentado as cadeias. Até que nós temos em torno de mais ou menos 700 mil pessoas presas. E aí tem a questão das mulheres, que acabam servindo e sendo abusadas nesse contexto aí da violência, não só do machismo, mas também das drogas, das bebidas. E aí talvez seja questão de aumento da violência. Não sei se é também só essa questão. Gostaria que a doutora... Quando a gente começou a nossa conversa a respeito de gênero, a respeito da interseccionalidade, é uma tendência mundial da gente debater fatores de gênero com outras questões, como a questão racial, a questão de classe. Então, me parece que essas feministas interseccionalistas, elas apontam um caminho, que é debater essas três vertentes, porque são questões muito complexas, né? Quando eu tenho uma pessoa que está desempregada, porque o Brasil... em termos econômicos, vai se enfraquecendo e esse desemprego faz com que aquela pessoa queira fugir daquela realidade, aí vai para a psicologia, e aí ela vai usar um álcool, uma droga, e acaba, isso não é desculpa, mas acaba detonando um gatilho para uma violência. A gente tem que compreender todos os fenômenos que chegaram nessa última ponta, né? Agora, a gente também tem que perceber que o homem, quando chega no boteco, não vai dar uma porrada na cara do dono do boteco porque não gostou, mas ele chega em casa e bate na mulher. Então, assim, o álcool não é uma desculpa para a violência.
Eu acho que a interseccionalidade, a gente tem que estudar essa questão. A gente tem que combater o discurso da violência pela violência, que é um discurso que está muito aí. A questão da liberação das armas, eu me coloco muito contrária, até muito diferentemente de alguns colegas da Justiça, em relação a isso, porque a distribuição indiscriminada de armas gera mais violência, vai gerar, muito provavelmente, mais feminicídios, e quem vai pagar é a população mais vulnerável nas zonas, como a gente já está vendo isso no Rio de Janeiro, são 400 e não sei quanto assassinatos. Gente, uma mulher tomou um tiro grávida, o bebê que estava no ventre. A nossa sociedade realmente está chegando no fundo do poço de aceitar esse tipo de violência. E a distribuição de armas indiscriminada só favorece quem? A Taurus. Ou quem está ganhando dinheiro com o lobby da Taurus. A indústria que recebe dinheiro, é um lobby poderosíssimo, que está aí, dentro do nosso Congresso Nacional. Então, assim, eu acho que alguns caminhos é combater esse discurso falso. Tudo que é fácil é falso, que se vende por aí. Vamos reduzir a idade penal. Você tocou na questão da... Resolvido o problema dos adolescentes. Agora eu vou encarcerar com 11 anos, com 10 anos. Não vai resolver. Daqui a pouco você vai estar encarcerando com 3 anos. Isso não vai resolver. Eu sou muito contra a redução da idade penal. Isso não resolve. São discursos que vêm de facilidade para um problema que não é fácil, que é complexo e que envolve desigualdade social, que envolve raça, que envolve gênero, que envolve a própria construção da sociedade brasileira. E o quanto a ignorância, que a Genira tocou, nos leva a ter desconhecimento a respeito disso. E o quanto isso é conveniente para algumas pessoas que estão no poder e querem se perpetrar no poder, né? Então a gente tem que questionar realmente isso. E eu acho que eu estou aqui hoje, essa hora também tenho filho pequeno, tudo, porque acredito na educação. Eu tenho muita admiração por vocês todos aqui. Eu acho que professor, a minha maior admiração é um dos profissionais que eu tenho maior admiração pelos professores. Porque essa força é que vai poder transformar essas crianças, para a gente acreditar em alguma coisa. Bem, a gente atingiu o teto previsto para o nosso debate, mas eu gostaria que vocês, por favor, pudessem se despedir, né, depois de falas tão contundentes, tão educativas e acho que tão qualificadas, para que as pessoas, quem sabe, possam ainda entrar em contato com vocês e com o trabalho de vocês, né? Mais uma vez agradeço o convite da Genira e a vocês que estão até agora, né, nos ouvindo. Muito obrigada. E espero que cada um possa levar um pouco desse debate para as rodas aí, para os grupos que estão inseridos, que falando disso é uma das ferramentas. E queria deixar, né, aquela frase que está famosa: ninguém solta a mão de ninguém. Então, essa hora para a gente se unir e fortalecer a nossa luta. Tenho os meus contatos aí. Também, se alguém quiser entrar em contato, a gente conversar as aulas, né, compartilhar informações, estou super aberta. Obrigada. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendi muito com todos vocês aqui hoje. Espero que isso sirva de força para todos nós seguirmos aí no nosso trabalho. Eu estou à disposição, eu deixei aqui uma cartilha para quem tiver interesse, que tem a Lei Maria da Penha, do nosso trabalho lá no Ministério Público, e sigo acreditando que realmente o nosso país é possível e que a educação é realmente o que a gente precisa caminhar. E coloquei para vocês a minha rede social, Fabiana Paz, Fabi Dalmas Paz, acho que é isso, no Instagram. Mas também o e-mail fabirochapaz@gmail.com ou na Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar do Fórum da Barra Funda, aqui em São Paulo. Estou à disposição para debates, conversas, para que a gente possa crescer junto e até nos sentir menos sós. Obrigada. Bem, em nome do CEDEM, eu quero agradecer a presença e a participação das palestrantes e a presença de vocês.
O ano passado, nós tivemos vários debates aqui no CEDEM, e um dos debates mais importantes falava sobre a grande obra do grande escritor, que agora tem sido alvo de críticas do atual governo, né, Antônio Gramsci, né? E num dos debates que nós fizemos aqui, um quadro muito qualificado, estavam presentes, repetiu-se uma frase do Gramsci que eu acho que precisa ser lembrada por nós todos os dias, né? Disse que, diante da dificuldade, nós precisamos ser pessimistas na análise, mas otimistas na ação. Então, fazer eventos como esse mostra o otimismo que nós temos no sentido de lutar em defesa de um país democrático, igualitário e que tenha acolhimento de todos, particularmente da diferença. Então, acreditar nisso é o que o CEDEM tem procurado estimular nas pessoas, que a gente possa não largar a mão de ninguém, mas também criar condições para sonharmos juntos, né, num país justo, igualitário e que supere todas as formas de violência. Então, muito obrigado pela presença de vocês e contamos com vocês nos nossos próximos eventos. Muito obrigado.